Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Beatriz Aguiar e esse aqui é o canal Reinventando a Vida. Como vocês podem notar, eu tô um pouco sumida, porém hoje eu vim com novidade. Quero falar a respeito do que me aconteceu a respeito do meu medicamento e vou trazer essa informação completa para vocês. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre a base do meu canal. Eu criei esse canal para ser uma troca de informações. Então, eu nunca ouvi pessoas falando totalmente a respeito da espondilite anquilosante e outras doenças autoimunes. E eu queria fazer esse canal para ser algo que eu vou me envolver com pessoas e vou trazer informações para vocês. Então, esse canal, ele é específico para saúde, exercícios, a informação, como eu disse, rotina e também sobre a minha fé. Para quem não sabe, eu sou cristã e recentemente aconteceu algo muito incrível. De verdade, eu vivi um milagre e eu quero relatar isso aqui para vocês, contar como foi tudo isso. Então, recentemente eu postei um vídeo sobre como era a aplicação do imunobiológico. Eu estou usando o Secukinumab de 150 miligramas, eu tomo uma caneta. Eu estou na fase de ataque, então durante 5 semanas eu vou tomar um a cada semana. Já estou indo para a quinta. Porém, na terceira dose, aconteceu um imprevistozinho. A primeira, eu tomei no médico, junto com a médicazinha. Ela explicou o passo a passo, explicou tudo. O segundo eu apliquei sozinha, que eu até postei o vídeo. E a terceira, gente, aconteceu um imprevisto. Minha caneta travou. Eu tentei várias vezes em empurrar. Tentei uma, tentei duas, tentei a terceira vez. E nada dela ativar. E teve um momento que eu tirei da minha pele, né, da minha barriga, o local que eu tava aplicando, e ele jorrou, começou a vazar um líquido que tinha dentro da caneta. Aí no outro dia eu fui procurar a farmácia, eu moro em Pernambuco, então eu fui procurar a farmácia de Pernambuco para falar a respeito desse imprevisto que aconteceu na minha terceira dose. Então eu peguei uma caneta, que seria a quarta, e tomei no lugar da terceira. E no outro dia eu fui logo correr atrás disso. Aliás, minto eu. No primeiro dia, no dia mesmo que aconteceu isso, eu liguei lá para a farmácia e eles informaram que é bom ir, seria bom ir lá, presencial, para poder resolver esse problema. Aí eu fui, peguei a ficha, fui no consultório, falei sobre isso. Aí a mulher falou que isso seria um erro de manuseio, que na verdade não foi. Eu apliquei a primeira, apliquei a segunda e na terceira falhou, gente. Isso acontece, era para eles reverem isso. Então, eles falaram que eu tinha que ir no médico, ver se iria fazer alguma diferença, se ficar faltando uma dose, ou então ele prescrevia ou eu esperava uma doação. E nisso eu saí da sala totalmente triste. Eu entrei no banheiro, que eu já estava um pouco apertada, e eu entrei no banheiro chorando também. Eu conversei com minha mãe, falei, e do nada Deus me deu um start assim. E eu falei para minha mãe: ainda tem vida, existe vida. Ou seja, se existe vida, tem solução. E naquele momento, Deus me deu uma força, gente, que você não tem noção. Assim que aconteceu isso, eu entreguei nas mãos de Deus. Eu fui o caminho inteiro mentalizando Deus, entreguei nas mãos dele, preparei o cenário, como um dia antes eu tinha visto uma pregação, que é justamente a respeito de criar cenário. Se você quer algo na sua vida, você cria um cenário, prepara tudo que Deus vai fazer acontecer. E isso aconteceu comigo no dia seguinte. Eu preparei o cenário, eu atualmente estava fazendo um curso lá na cidade, que eu saía de 6 da manhã e saía de 6 para chegar na cidade de 8 e largar de meio-dia. Nesse dia, justamente nesse dia, a gente largou um pouco mais cedo e a gente foi para a farmácia. Chegando lá, a gente ainda estava com gelo desde 6 da manhã. A gente levou, minha mãe preparou o gelo, porque esse medicamento só entrega com gelo. A gente preparou, fez o gelo ontem de noite, um dia antes de noite, colocou na bolsa e foi desde 6 da manhã com o gelo. A gente preparou totalmente o cenário para que tudo isso acontecesse, para que o nosso mover, a nossa fé,
fosse concretizada ali naquele momento. Então, a gente preparou os gelos, a gente foi pro curso, justamente com essa bolsa cheia. Depois que saiu, a gente largou mais cedo, entendeu? Foi o primeiro dia que largou mais cedo. Deus, até isso, ele operou ali. A gente foi. Chegando lá, aconteceu isso, né, do consultório, que não tinha como resolver. E a gente estava indo embora. Mas antes disso, Deus já tinha me tocado, porque eu pensei que era na triagem. A moça da triagem era muito legal no dia que eu fiz a minha. Dei entrada no meu medicamento, né? Que depois teve que aguardar e o meu, graças a Deus, liberou com 2 meses. Mas enfim, eu disse à minha mãe: mãe, bora nessa sala da triagem, porque a moça é bem legal e posso ser que ela resolva. E é exato momento que eu tava passando na frente da sala dessa moça, ela apareceu junto com um rapaz. E a gente contou a ela que tinha ido, que aconteceu isso, de ter um imprevisto com a minha caneta e tal. E foi falar com a moça do consultório, ela não resolveu. E o rapaz que estava do lado dela se prontificou, ele escutou a conversa e ela teve um compromisso, teve que ir embora. Mas ele ficou lá e quis entender melhor o que estava acontecendo comigo. E nesse momento eu já estava com esperança lá em cima e cada vez mais acreditando que Deus, o que ele me falou no banheiro, que ainda existe vida, iria realmente acontecer. O cenário estava preparado, estava tudo certinho para acontecer. Então, quando você prepara e entrega nas mãos de Deus, ele opera grandes maravilhas. Vocês não pedem por esperar desse desenrolar dessa história. Veja só. Esse rapaz, ele se prontificou e foi resolver lá dentro. Ele foi procurar saber melhor o que estava acontecendo e foi conversar com uma pessoa que era um cargo a mais que ele. Aí ele foi e falou que se essa pessoa não resolvesse, só Jesus resolvia. Então ele foi lá dentro e enquanto isso, enquanto o outro rapaz não vinha, eu e minha mãe tava orando, eu e minha mãe tava chorando, eu estava com minha pele, o meu corpo inteiro se tremendo, eu chorei de alegria porque Deus estava fazendo o acontecer dele, sabe? Tava fazendo o agir de Deus, que usa o agir de Deus, que nem uma música, que nem tem uma música que diz que o agir de Deus é lindo, e é lindo mesmo, gente. Eu estava ali naquele momento, muito alegre, muito tranquilizada, porque Deus até isso controlou os meus sentimentos, meus pensamentos, e eu só conseguia agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu só chorava de alegria. E esse rapaz veio. Esse rapaz veio, deu total atenção. Todos eles foram incríveis comigo e com minha mãe. Ele procurou saber, foi lá dentro também. Quer dizer, ele veio, conversou com a gente, entendeu? E foi lá dentro conversar com outra pessoa que tem um cargo a mais que ele ainda. Entender toda a situação que estava acontecendo ali e o porquê que não foi liberada mais uma caneta para mim. Eu sei que é um medicamento de alto custo e que é totalmente um processo, né? Mas nesse momento que o rapaz veio conversar com a gente e foi embora para avaliar o que, é que tinha acontecido, eu e minha mãe continuou lá. E eu, mãe, eu tô sentindo a minha pele, meu corpo inteiro se tremendo porque eu tô sentindo Deus aqui. A presença estava tão grande, gente. Tão grande, que eu só fazia chorar de alegria. Eu abracei ela, comecei a chorar. E entregar a Deus, porque era Ele que iria me dar esse medicamento. Ele sabia a necessidade, ele sabia o, o, o tanto que eu preciso disso. Então, minha mãe até falou que se não conseguisse, o Deus livre não conseguisse, ela iria fazer uma vaquinha, sabe? Se virar em mil para poder conseguir esse medicamento, porque Deus estava na frente de tudo. Esse rapaz veio, me deu uma resposta, a mesma do consultório. Ele fez: olha, infelizmente, é um medicamento de alto custo, você pode ir no seu reumatologista, o médico que você está se tratando, e você avalie com ele, pergunte se eu tenho necessidade de tomar mais uma caneta nessa fase de ataque, que eu estou na fase principal, que é das 5 semanas, depois vai ser uma por mês. Aí ele veio e falou que se caso ele passasse, aí eu vinha e conversava com ele, que ele já colocava no sistema, para esperar todo o processo para liberarem mais uma caneta para mim. E isso, gente, eu iria perder meu tratamento. Ele foi à procura disso
de resolver, porque ele até fez essa pergunta: e você vai parar seu tratamento? Sabe? Então, eu entendi. Naquele momento, eu entendi que era a permissão de Deus. E fui embora, mas fui embora grata, porque eu fui realmente muito bem tratada. Eu fui muito grata a Deus pelas pessoas boas que Ele colocou na minha vida. Como eu falei no outro vídeo, Deus coloca pessoas boas na minha vida, graças a Deus, glória a Deus por isso. E nos 45 do segundo tempo, nos últimos segundos mesmo, gente, minha mãe, ela pediu Uber e a gente tava bem no cantinho, assim, numa parede. Não tava logo de frente à farmácia, não, mas a gente tava aguardando o Uber lá no cantinho. E faltando 1 minuto, aí minha mãe fez: bora esperar lá na frente da farmácia, onde os carros entram. Aí eu: vamos. Só não esperava que iria acontecer a melhor parte desse relato, a melhor parte desse testemunho, desse milagre. É que Deus ainda estava agindo ao nosso favor. Deus ainda estava ali, Deus ainda estava no barco. E quando ele está no barco, que foi justamente o que eu falei pro rapaz, ele fez: só se não fosse rapaz, vai ser só Jesus. Aí eu disse: ele tá no barco. Aí ele: tá mesmo. Ele sentiu a presença, ele sentiu algo diferente ali. E indo para lá para frente, faltando 1 minuto do Uber, eu estava com gelo na bolsa. E eu ainda olhei assim para minha mãe, eu e minha mãe querendo doar aquele gelo. Eu ainda olhei assim pro cantinho que iria colocar logo de frente, né? Um cantinho assim, logo na entrada. Aí eu disse à mãe: eu não quero jogar fora. Eu não quero jogar fora. Só que a farmácia tá bem longe. E eu estava até com muita dor, eu estava com bengala e tudo mais. Então, eu disse, eu e minha mãe: então bora ver, tipo, vamos resolver isso. Aí eu disse à minha mãe: eu fiz: mãe, será que eu vou falar com esse segurança? Segurança, o porteiro. Nisso, eu fiz: moço, o senhor acha que lá na farmácia tem gente precisando de gelo? Aí ele fez: tem, provavelmente deve ter, mas veja aí com esse rapaz da barraquinha, que tem um rapaz que estava vendendo suco, água, pipoca, doces, essas coisas. E na hora que minha mãe foi doar esse gelo pro rapaz da barraquinha, tinha uma moça que estava esperando o Uber também, no mesmo local. E ali ela perguntou por que que eu iria doar meu gelo, se eu vim na farmácia justamente para pegar o remédio, né? Aí eu contei a ela, fiz: olha, eu trouxe a minha caneta, travou, eu estou tomando um medicamento, um imunobiológico, minha caneta travou, eu vim aqui resolver, só que eles não, como é um remédio de alto custo, eles não vão liberarem assim. Disseram que era erro de manuseio. Eu contei toda essa história para ela e ela fez assim: qual o nome do seu medicamento? E eu fui lá e respondi. Aí ela disse: eu vou lhe doar agora. Eu tenho aqui. Aí eu: meu Deus, mentira. Não, mentira não. Eu não acredito que você vai me doar mesmo. Ela disse que sim, mostrou a, o medicamento. E ali eu comecei a chorar. O de segurança, ele ficou chorando também. Eu chorei, minha mãe chorou. A moça também, que me doou, sabe? Todo mundo ali se arrepiou. Todo mundo sentiu uma presença enorme de Deus. E ali tava operando. Realmente aconteceu um milagre na minha vida. Um milagre surreal que eu não vou esquecer nunca. E ali, quando minha mãe voltou da doação do gelo, Deus já tinha. Sabe quando você faz o bem e você recebe? Só que eu não esperava que o bem iria voltar tão rápido e a minha história iria virar assim, ó. Ter uma reviravolta tão rápido. E, gente, contando assim, vocês não acreditam do quão maravilhoso esse momento foi, inesquecível. Quando minha mãe voltou, eu disse: mãe, ela vai me doar o medicamento. Aí minha mãe ficou sério e começou a chorar também. E ela me doou. Minha mãe, ela fez: e agora que eu já doei o gelo? Aí ela fez: vá pegar o gelo. O rapaz do gelo, ele fez, ficou meio triste, porque minha mãe iria pegar o gelo todo. Aí ele fez: você vai pegar tudo, é? Tipo, ele estava precisando. Aí minha mãe: não, não, se me der só um pedaço, só para chegar em casa, vai ser rápido o caminho. E Deus operou na vida daquele rapaz da barraca, operou na minha vida, operou na vida da minha mãe, porque eu e ela somos muito ligadas, e operou na vida dessa moça. Que Deus abençoe ela. Eu sou muito grata pela vida dela, pelo que ela fez por mim.
e o quanto que Deus, ele operou nessa história. Ele operou para que tudo isso acontecesse. Sabe o tempo exato, gente, o tempo exato, vocês não fazem ideia. O meu Uber, que faltava 1 minuto, ele se tornou 7 minutos. Aí eu até brinquei falando pra minha mãe, ué, ele deu ré, porque se dava faltando 1 minuto para chegar e virou 7, é uma diferença gigantesca. Chegou ao ponto dele ter cancelado e depois a gente pediu outro. Mas deu tempo de receber o medicamento, ela me deu 2 canetas e me deu um abraço que, meu Deus, um abraço que foi de Deus mesmo, um abraço que me tranquilizou, me acalmou ali, me confortou. Aí ela me deu 2 canetas, eu disse a ela, não, mas eu só quero uma, eu só preciso de uma. Ela fez, mesmo que eu tivesse só 2, eu lhe doava. Então, hoje eu tenho meu medicamento na geladeira e ainda tenho um reserva. E ganhei, como ela falou, né? Eu ganhei uma amiga que a gente trocou contatos. A gente se fala de vez em quando. E eu tô muito feliz por essa história. Eu demorei trazer essa história aqui pra vocês, mas é porque meu tempo tá muito corrido. Dezembro, vocês sabem como é que é. E eu quero agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por ele ter providenciado, porque realmente quando a gente entrega pra Deus, diz assim: Senhor, toma, é seu. A minha vida é tua, os meus sonhos são teus. O meu dia, o meu futuro, o meu presente, até mesmo o passado. Quando você entrega tudo nas mãos de Deus, ele faz aquele plano, sabe, gente? Aquele plano perfeito que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu não imaginava que hoje em dia eu iria estar tão bem de saúde. Porque antes, como eu relatei, antes eu estava passando por um processo muito difícil, onde eu não me levantava da cama sozinha, eu não tomava, não trocava de roupa só, eu não andava só, pelo contrário, eu não praticamente não saía de casa. Quando eu ia visitar minha avó, eu ia visitar de Uber, sabe? Era um processo muito grande. Eu moro em primeiro andar. E quando eu voltava desse passeio, que o carro parava na frente da casa da minha avó e eu só ficava sentada à tardezinha, tipo, algumas horinhas. Quando eu voltava para casa, que subia a escada, gente, eu não conseguia nem dormir de tanta dor. Então, para trocar de posição na cama era minha mãe, para me colocar deitada, para me levantar, Deus me perdoe, mas eu tava sempre que eu ia. Tinha vezes que eu entrava no banheiro na minha casa e começava a chorar a Deus, porque eu queria que ele me levasse de tanta dor que eu tava sentindo. E ali, Deus não permitiu que isso acontecesse, né? Porque ele ama a vida, ele ama tudo que ele pode transformar, que é justamente as pessoas mais improváveis. E ali ele operou na minha vida e eu espero que ele opere na vida de vocês. Me perdoe. Eu espero que ele opere na vida de vocês e faça milagres igual fez na minha vida. Que ele opere mais e mais milagres e que a gente venha a ter cura, a cura que a gente tanto almeja, sonhos realizados, que a gente possa ter saúde para correr atrás de cada coisa que a gente tem dentro da gente, sabe? Aquilo que nos move. A minha vida está um pouco parada, agora que está sendo movimentada, mas teve um bom período que eu fiquei só em casa. E hoje em dia eu já fiz fisioterapia esse ano, eu já fiz curso, deixa eu ver, eu faço terapia agora, porque eu faço acompanhamento psicológico, como eu disse também, que é um grupo jovem onde a gente tem uma troca muito boa e isso tem me feito muito bem. Então, quando você cuida do seu físico, do seu emocional, do seu espiritual, sabe, tudo isso coopera para que os bens aconteçam. Então é isso, gente. Eu quero deixar aqui registrado no canal a gratidão a Deus mesmo, a Ele, só a Ele, e as pessoas que Deus coloca no caminho, como essa moça que me doou o medicamento. Eu teria que ir para o médico para ele passar mais uma caneta, colocar no sistema, esperar a liberação para poder aí sim tomar. E se isso acontecesse, porque não era garantia que o médico iria realmente passar mais uma caneta, ou então a segunda possibilidade, que era uma doação. E eu não sei, não sabia de quem iria me doar. E Deus fez acontecer naquela mesma tarde, Deus me doou
Deus me deu, Deus tocou no coração da moça e ela é uma pessoa incrível. Sério, ainda a gente trocou contato, ela me deu uma confiança imensa, disse que se caso eu precisasse, eu entrava em contato com ela. Então é isso. Que coisas boas aconteçam na vida de vocês, que pessoas boas entrem, conheçam vocês de verdade. Um detalhe muito importante dessa história que eu observei conforme o tempo, né? Refletindo muito sobre essa história e a gratidão que eu tive, cada detalhe Deus trabalhou ali para que tudo acontecesse da forma mais perfeita possível, é que a moça da triagem, que eu pensei que ela iria me dar o que eu queria, sabe? Me ajudar a correr atrás disso, ela meio que teve um compromisso e não deu tanta, vamos dizer assim, tanta atenção, sabe? Então Deus, quando ele quer agir, ele claramente ele não dá a honra dele, a glória dele a ninguém. Então, se ele lhe prometeu que ele vai lhe dar algo, ele realmente vai lhe dar algo. Mesmo que os homens não resolvam o seu problema, quando você confia no Senhor, ele faz tudo acontecer da melhor forma. Essa é a palavra que eu tenho a falar para vocês. Então, quando a gente confia de verdade, confiar mesmo, Deus faz acontecer milagres. Essa moça, ela foi abençoada por Deus, ela foi tocada por Deus e ela me doou aquele medicamento. Então, gente, a palavra que eu tenho para vocês é gratidão. Quando eu peguei o meu segundo Uber, não foi aquele que foi cancelado, foi outro. Eu vim um trajeto inteiro chorando, 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 chorando. Deus me fez estar tão grata, tão elétrica, que vocês não têm ideia. Eu cheguei, fui o caminho literalmente todo chorando e glorificando o nome de Deus, agradecendo, falando e refletindo sobre cada detalhe do que foi vivido naquele dia 3 de dezembro de 2025. Foi dia 3, gente. O dia do meu milagre foi dia 3. Então, ali, mesmo não tendo uma troca com o rapaz do Uber, até isso Deus foi ali plantando sementinhas. Quando eu cheguei em casa, antes de entrar, eu já fui falando pra minha tia, eu já falei pro meu pai, eu já falei pro meu tio, sabe? Já falei na igreja. Então, quando eu cheguei toda empolgada na igreja. Posso ter uma oportunidade, porque eu quero agradecer a Deus. E ali eu agradeci aquelas pessoas. Elas foram edificadas, porque quando Deus edifica uma pessoa, você também é edificado. Quando você é edificado, ele também edifica outras pessoas. É isso a palavra que eu queria falar. Então, um testemunho, ele não só alimenta a sua fé, como também alimenta a fé do próximo. É uma troca, sabe, gente? É uma troca muito linda. E nisso Deus vai agindo, Deus vai tocando, Deus vai transformando. Eu também falei no meu grupo terapêutico, todos eles foram tocados. A gente comentou sobre isso na igreja, a gente comentou sobre isso no grupo e ali eles ficaram admirados. E um dos pontos que eles falaram no grupo terapêutico foi o tempo certo. Foi tudo no tempo certo. O tempo de ter um minuto e ir lá para frente. O tempo da moça que também estava esperando o Uber, que depois disso tudo acontecer, ela foi embora. O rapaz o segurança tá ali para eu perguntar a ele quem precisava de gelo. Tudo isso foi tão perfeito até o meu curso ter terminado mais cedo. Tudo cooperou para o bem. E tudo realmente coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ele se fez maravilhosamente presente ali. Já na igreja, a gente falou muito sobre o bem, sobre se doar para alguém e Deus retribuir. O amor, né, gente? Quando você ama o próximo, quando você faz o bem para o próximo, o bem volta. Então, é isso. Vamos amar mais, vamos se doar mais para as pessoas, vamos fazer o bem. Porque é disso que estamos aqui na Terra, para fazer o bem, para ser lembrado com memórias boas. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz para o próximo volta e volta de uma forma mais magnífica, mais incrível. Eu também tenho um outro episódio, que também foi outro milagre que Deus operou na minha vida a respeito do meu medicamento. É nessas horas que eu percebo que Deus está no controle de tudo
em todos os momentos da minha vida. Glória a Deus por isso. Quando eu comecei a ter, depois de ter o diagnóstico, antes era artrite reumatoide, eu estava tomando o Azufim, que é um remédio que tem a substância sulfasalazina, como eu falei aqui em outro vídeo no canal, eu tomava de início um de manhã e outro à noite, depois a médica aumentou a dosagem para 2 de manhã e 2 à noite, totalizava 4 comprimidos de 500 miligramas. Mas enfim, minha mãe foi agradecer no culto, que eu estava me sentindo melhor, que eu estava, de certa forma, evoluindo. E tinha uma moça que estava visitando a igreja da gente. E ela, no final do culto, ela foi e perguntou para minha mãe qual era. Qual era, não. Ela já foi falando: sua filha toma o Azufim? Minha mãe de cara estranhou. Mas ela falou: sim, é esse medicamento que minha filha tá tomando. Aí ela foi e disse que estava com medicamento lá na casa dela que queria me doar. E naquele momento, quando minha mãe chegou em casa e contou essa história, eu fiquei totalmente emocionada. Então, é a segunda vez que Deus providencia o meu medicamento. É a segunda vez que Deus faz o agir dele. E ali a gente não tava com tantas condições, porque meu medicamento era caro, de certa forma, que era cento e pouco, e eu tomava 2 caixas por mês. Então era um gasto, vamos assim dizer, um gasto e tanto, mas que graças a Deus, Deus nunca deixou faltar. A gente se virava em mil para poder ter aquele medicamento e nunca faltou. Glória a Deus por isso. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, porque Ele nunca deixa faltar, nunca deixa um filho dele na mão, né? Então, quando a gente confia no Senhor, Ele entrega e dá o melhor pra gente. E nos surpreende sempre. Deus é o nosso Deus de surpresa, é o nosso Deus de repente, e o nosso Deus que acalenta nas dificuldades e Ele nos glorifica nas nossas vitórias. Como vocês podem perceber, é um vídeo à parte do que eu já tinha gravado, mas como eu falei que Deus é o Deus de repente, ele me tocou para acrescentar mais essa parte aqui no vídeo. Eu desejo tudo de bom, eu desejo tudo de melhor para vocês e é isso. Esse foi mais um vídeo do canal, um vídeo diferenciado, foi mais sobre a minha fé, foi sobre mais um milagre mesmo que aconteceu. Agradeço por vocês estarem aqui, agradeço por terem escutado o meu testemunho e que a gente possa viver mais testemunho, possa viver mais milagres. E é isso. Beijão. Amo todos vocês.